Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos aí continuar, o material do Aprender Sempre, a situação de aprendizagem 2. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, A ideia de medir, nós já vimos aí um pouquinho antes, mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente de como medir, beleza? Para me acompanhar aí, seu porta-voz de vocês, acompanhar o que vocês estão comentando, Professor Tony. Olá, um bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo Centro de Mídias. Eu sou o Tony, hoje eu sou o seu moderador. Mande aí o nome do aluno, o nome da escola e a cidade de onde está falando, para a gente comentar aqui e fazer aí um papo assim bem descontraído, bem bacana para enriquecer essa aula. Beleza, Jonas? Isso mesmo. E aí eu já te faço uma pergunta, Tony. Hoje eu vou comentar a aula aí, eu quero mais a participação de vocês, então a gente vai estar aqui na aula, já comentem aí no chat o que vocês acham. E eu já lanço uma pergunta, vou fazer pro Tony aí, vocês também respondam. A pergunta é a seguinte: já aconteceu de alguém falar eu não tenho transferidor para você, Tony? Ah, já bastante. Inclusive eu já me peguei sem um transferidor também, algumas vezes. Já aconteceu? Já aconteceu, sim. Então, lá no momento não precisar não ter o transferidor? Não ter o transferidor, já aconteceu. Ah, beleza. E vocês? Já ficaram aí sem transferidor? Vocês, alunos aí, não têm transferidor? Hoje nós vamos construir, obviamente que nós estamos montando aqui, tem toda uma relação, não vai ficar exatamente, Vai ter sempre um desvio, um erro, Então hoje nós vamos construir um transferidor. Já vou pôr na telinha, pode pôr na telinha para eles, diretor? Então, se você estiver em casa e quiser fazer junto comigo, quiser montar essa aula junto comigo, tenta separar os materiais que aí eu já vou explicando. Então, eu preciso de uma folha de sulfite, pode ser de caderno, qualquer folha aí que vocês tenham à mão mais jornal, fácil. Isso, uma caneta, que é importante, Régua, tampa redonda. Eu peguei aqui uma tampa de panela. Então vai lá, já rouba lá da mãe, pega uma tampa de panela, alguma coisa, tampa aí de qualquer, um pote, alguma coisa, então pega lá uma tampa e uma tesoura sem ponta. Lembrando que a tesoura sem ponta, é sempre importante estar acompanhado de um adulto. Eu estou aqui acompanhado do meu adulto, Tony? Do idoso. Então eu estou acompanhado aqui do meu adulto para ver o que eu estou montando aqui. Então vamos utilizar esses materiais aqui e aí separe aí esse material e aí a gente já explica o que vocês vão precisar, beleza? Então hoje nós vamos tentar aí construir um transferidor, beleza, Tony? Bora, vamos lá, tô curioso. Então hoje, só para retomar, pode pôr na telinha para eles, Nós estamos trabalhando a habilidade 25A e 25B, que é do sexto ano, Que fala de reconhecer a abertura do ângulo como uma grandeza associada a figuras geométricas, reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada a figuras geométricas, reconhecendo os giros, que nós vimos ontem um pouquinho, 90, 180 e 360. E aí, no caso, é a noção e uso de medidas. Uma ferramenta, muito importante, Tony, que é utilizada é o transferidor. Literalmente, ele transfere a dor, Boa, foi boa. Só que não. Então ele transfere aí a ideia do ângulo, Ele não transfere a dor exatamente aí em si, ele transfere então a medida do ângulo. Então a ideia é você ter esse padrão e você conseguir transportar, transferir essa medida aí para vários lugares, vários objetos, aí que você consiga então fazer ou a medida ou, no caso, fazer o ângulo em si. Só para retomar, lembrando que nós vamos hoje aí, por isso que eu preciso da participação de vocês, hoje nós vamos retomar algumas ideias, já mais para frente nós vamos ver isso, a ideia da fração, mas hoje eu preciso aí da ajuda de vocês quanto aos ângulos. Pode pôr na telinha, só para retomar o que nós fizemos ontem. Então ontem, Tony, nós falamos sobre o ângulo raso, Sim. Então, o ângulo raso é quando a medida tem exatamente 180 graus, Então, nós temos ali a metade de uma circunferência. Então, eu tenho uma circunferência, se eu dividir ao meio, eu tenho 180 graus. Meia volta. É isso mesmo. Então, eu já consigo... Já lembrei do skate já de um... Ainda bem que eu não caí. Então, ontem já nós comentamos e demos essa definição. Esse ponto O é o centro dessa circunferência, É o centro desse ângulo, A origem, como nós comentamos aí. E é a partir daí que nós fazemos essas medidas. O que eu quero que vocês localizem aí ao longo dessa aula? Eu vou fazer algumas divisões dentro desse transferidor, Algumas divisões dentro desse círculo. E aí eu quero a ajuda de vocês para contar com isso, beleza?
Só, então, os instrumentos, né, as medidas, hoje eu vou falar de outros instrumentos, né, que é utilizado até hoje, vocês vão ver aí uma curiosidade. Então, um dos instrumentos é o transferidor. Pode pôr na tela, então. Transferidor é um instrumento feito para medir setores circulares, definindo assim um ângulo. Então, eu montei aí na telinha de vocês, tem um transferidor, e eu tenho o meu aqui, ó, Tony, eu tenho o meu, bem simplesinho aqui, ó. Não Legal. muito. Meu transferidor aqui, ó. Basicamente a ideia, né, do transferidor, eu tenho todos os ângulos em volta. Claro, esse aqui é transparente, não dá pra ver, então eu tenho o ponto central e aí eu tenho todos os valores em volta. Eu tenho um também, que é esse daqui, que é a questão da meia volta, né, da meia circunferência. Esse aqui só, ele tem 90 graus, então aqui tem o 0, 180, então ele faz todo o movimento. Então a ideia hoje é construir, né, esse transferidor. Eu não vou utilizar esses valores em específico, porque sempre na hora que se vocês tiverem um transferidor, tentem depois colocar por cima para ver o quanto ali ficou o erro, né? Porque vai acontecer. Infelizmente nós vamos fazer aqui no papel. Então, qual que é a ideia? A ideia, eu tentei montar aqui, deixa eu achar o 180, isso. Tentei montar aqui, ó, esse transferidor aqui, ó, eu dividi ele todo, tentei montar esse transferidor aqui. Então eu tenho 0, aí vem vindo aqui, ó, se eu observar vai ter o ângulo de 90 graus aqui, ó, vai ter o ângulo. Ele tá pequenininho porque fiz aqui no papel bem bonitinho, aí eu vou fazer com vocês. Qual que é a ideia em si aqui que eu tenho que trabalhar? A ideia que eu tenho que trabalhar é como que eu vou chegar nesses ângulos. Já garanto para vocês, eu não vou ter todos os ângulos. Então, por exemplo, o ângulo de 40 graus, eu não vou conseguir aqui achar para vocês. Então, a ideia aí, eu vou ter alguns ângulos e aí eu vou pedir a ajuda de vocês para a construção. Beleza? Então, pode pôr de novo. Então, o material que a gente vai utilizar é uma folha de sulfite aí, né? Uma folha que vocês queiram. Uma caneta, régua, tampa e uma tampa redonda que seja, né? Eu peguei aqui, inclusive, uma tampa de panela. Tesoura sem ponta. O modo de fazer, né? Com auxílio de uma tampa, você vai fazer um círculo na folha de sulfite e você vai recortar. Com o círculo, né, que você tem, você realiza algumas dobras e você consegue esse instrumento, Tony. Muito bacana, interessantíssimo. Beleza? Tô curioso, vamos lá. Vamos ver. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó. Então, só para relembrar aí, eu tenho aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu tenho algumas folhas de sulfite aqui, né, ó. Tem algumas folhas de sulfite. Eu tenho a minha canetinha aqui, ó, bonitinha a minha canetinha. Peguei uma tampa, eu não vou utilizar essa, eu vou utilizar uma menor, porque é o que cabe na folha de sulfite, tá? Então peguem uma tampa que caba na folha aí, né? Aqui o professor falou assim, para pegar a tampa da panela que não seja cara para a mãe não brigar. É isso mesmo, não tenta estragar porque dá B.O. É isso aí. Mas peguem uma tampa que obviamente caiba, no caso, aí na folha de sulfite. Vou até colocar aqui para vocês verem. Então, ela tem que estar... Vou até tentar levantar para facilitar, ó. Ela tem que estar, ela tem que caber aqui na folha de sulfite, né? Então, ela tem que estar aqui dentro, beleza? Aí, você vai utilizar a régua, né? Como eu comentei com vocês. Então, uma régua e, obviamente, a tesoura. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer numa folha de sulfite branca, Tony, que é mais fácil aí para todo mundo enxergar, né? Isso mesmo. Então, eu vou pegar aqui minha caneta. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar... A tampa você vai utilizar basicamente só agora. Então eu vou colocar minha tampa aqui, ó. Só colocar pra cá. Vou colocar minha tampa aqui no centro. E aí, o que eu vou fazer? Algumas coisas, ó. Basicamente, a caneta ela tem que estar como se fosse um ângulo de 90 graus, né? Ela tem que estar na vertical. Por quê? Porque se você fizer ela torta, você vai perder aí, no caso... Como que vai ficar, no caso, como você vai conseguir fazer, no caso, esse círculo, né? Então, ó, eu já tentei montar aqui, ó, eu fiz ele, aqui, montei o círculo aqui, ó. Opa, isso. Aí eu consegui montar aqui um círculo. Olha só, o professor Isaac Mendes disse assim, ó, bom dia, pode usar também um lápis com barbante, segurando a ponta do barbante na folha e com o lápis fazer o círculo, né? Sim, e a professora, professor Elias Aziz, me desculpe se eu estiver falando errado, falou assim, transferidor e compasso é muito legal, compasso com barbante, né? Também dá para fazer, muito bem, muito obrigado pela contribuição aí. Então, aí você vai pegar essa folha, né? Eu vou
fazer aqui com vocês. Então eu vou pegar essa folha e você vai recortar. Que eu achei na construção desse transferidor, Tony, eu achei que essa aqui é a parte mais difícil. Cortar? Você fica tremendo? Putz, não, eu não consigo... Já tomou café, já? Já. Ai, mas meu eu não Deus. consigo cortar na linha, Se eu não ó. tomar café, eu não consigo. Eu não consigo cortar. Vai ficar em zigue-zague a folha. Ó, eu não consigo cortar na linha aqui bonitinha, ela sai meio torta. Quem é bom com isso é a Fernanda, a professora de arte. Ela faz de um jeito, muito Ela nem mais... rabisca, né? Você é louco, ela faz mó fácil isso aqui, mano. Ela vai direto, sem nenhum risco. Nem Você olha. Você sabe que eu tinha um professor na faculdade que ele fazia um círculo na lousa, com uma mão só, e ficava perfeitinho. Ele fazia de uma vez assim, ó, e ficava o círculo perfeito. Mas aí tem que ter uma mão firme, né? No meu caso não dá, porque eu já sou idoso, já fico tremendo, não dá certo. Tá, então aí, ó, você vai cortando, tenta cortar o Olha lá. máximo na linha possível. Por isso que eu não garanto que ele vai ficar um ângulo perfeito, tá? Então, quando você faz aqui o contorno, né? Você tá cortando aqui o círculo. Na folha de caderno aí de vocês, se vocês tiverem, às vezes, dependendo a gramatura, que é a espessura aí da folha, ela fique melhor para vocês cortarem e depois fazerem as dobras. Eu fiz aqui no papel da cartolina também, eu vou mostrar para vocês, mas aí você consegue aqui, ó, consegue cortar. Olha, teve um comentário aqui do meu professor que falou que ela também teve um professor assim na faculdade, né? A gente chamava ele de Doutor Compasso, porque ele era muito magro. Já pensou, gente? Absurdo, bullying com o professor. Beleza. Ó, eu tentei cortar, então cortei aqui, eu fiz a volta, né, obviamente. Então, essa daqui, basicamente esse círculo, é o que eu tirei da tampa aqui. Né? 360 graus. Beleza? Né? Muito bom. Qual que é a primeira ideia? A primeira ideia, então, é achar um ângulo de 180 graus. Então, o que você vai fazer? Você vai dobrar ao meio. Então, aqui ao meio. Vou até pegar outro maior para facilitar, talvez vocês enxerguem. Visualização, né? Ó, eu vou pegar ótimo, aqui ao né? meio. Esse aqui em amarelo. Amarelinho é fica melhor até mesmo. melhor. Sim, sim. Ó, vocês vão dobrar ao meio. Então, Show. dobra aí ao meio. Se você olhar, ó, aqui, ó, tá certinho, né, a borda. Então, você dobrar ao meio. Já daqui, eu quero que vocês anotem aí um ângulo, observem. Então, que ângulo eu já formei aqui? Sim. Que ângulo, né? Eu já comentei aqui, ó. Que ângulo será que eu consegui formar aqui? Será que no chat eles já conseguem Vai subir, eu tenho responder? certeza que só ligeiro aqui, né? Daqui a Já pouco pode sobe. falar, quanto que é? Muito bom. E lembra um aparelhinho que você mostrou hoje, inclusive, né? Quanto, bem eles parecido. responderam já aí no chat? Ainda não subiu. Olha Ainda lá, já não? respondeu a professora Lúcia, né? Luciana, 180 graus. Professor Josias, sempre presente, 180 graus também, né? Deixa eu ver quem mais aqui. A aluna Adiel Raif, acho que é isso, 180 graus. Muito bom, é isso aí. Beleza, então 180 graus aqui eu vou fazer essa reta. Então aqui, ó, eu dividi a minha circunferência, né, o que eu tô montando aqui ao meio. Então, eu já garanto para vocês, ó, deste ponto aqui até o outro ponto aqui eu já tenho 180 graus, beleza, Tony? Show! Para fazer esse experimento, eu não vou ter uma circunferência completa. Dá para fazer. Vou até depois eu mostro para vocês, mas para fazer esse experimento você tem que cortar, porque você não vai conseguir fazer algumas divisões. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tentar cortar ele aqui ao meio para ficar só com a metade de uma circunferência, ó. Então, fiquei aqui com... Opa, desculpa aí. Fiquei aqui com a metade. Show! Então, desse ponto até esse outro ponto aqui, eu tenho 180 graus. Legal. Beleza. Aí a minha pergunta. Então, aqui eu tenho a metade de uma circunferência, beleza? Muito bem, a Tony? professora Glaucia falou, é um ângulo raso, 180 Boa, graus. boa, bem boa, lembrado, muito obrigado. bom. Isso mesmo. Então, aqui eu tenho a metade. Pergunta aí, já vou antecipar. Se eu dividir ao meio, então aqui, ó, peguei esse ângulo raso, estou dividindo ao meio aqui, ó. Dividir ao meio. Aqui, ó, só tenho aqui uma parte, dividir ao meio. Mais pra frente vocês vão chamar isso aqui de quadrante. Acho que eu já até dei spoiler. Mas você vai dividir ao meio, vai pegar a reta. Comenta aí no chat qual ângulo será que eu formei aqui. Qual ângulo será? Olha, falaram aqui, a professora que é? Yolanda, 90 graus, ela ainda disse, é um ângulo reto. Boa, isso mesmo. Muito bom. Então, quando você dobra aqui ao meio, você vai ter obrigatoriamente esse ângulo reto aqui, né, Tony? Ó, ele Sim. forma certinho aqui 90 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus.
Então aí você vai lá, você traça a reta, você montou o ângulo de 90 graus. Beleza. Até aí fácil, né? É, Fácil. fácil. E para achar outros ângulos? Eita. Vamos lá. Eu vou começar com um ângulo que é o de 45. Por que o de 45? O que vocês acham que eu tenho que fazer para achar esse ângulo de 45? Agora eu estou fazendo o contrário. O que vocês acham que eu tenho que montar aqui para achar esse ângulo de 45? O que você acha, Tony? Tem alguma Se eu ideia? falar, vai perder a graça. Então eu tenho que fazer uma dobra, né? Eu tenho que executar uma dobra aqui para achar esse ângulo de 45, Tony. Beleza? Uma dobra. Alguém comentou alguma coisa? Não, ainda não. Tá, então... Olha lá, aqui, ó. Professora Falou? Osmarina Cedé Padilha, aluna Isadora do 7º A. Né? Falou assim, dobra 2 vezes. Se você dobrou uma vez pro 90, você vai dobrar 2 pro 45. Isso, vocês podem fazer assim, ó. Vocês podem executar assim, ó, né? Ó, fazer a dobra assim. Primeira. E dobrar novamente aqui. Isso. Ok? Vocês vão ter, então, 2 dobras aí. Vocês têm 45 graus. O que eu aconselho a fazer? Abra ele... Você não perder medida, né? Isso mesmo. Por causa da grossura do papel, né? Isso mesmo, é. Por isso que eu tô falando, esse papel que é cartolina às vezes é até mais difícil. Você vai pegar essa ponta, vai trazer até o centro aqui, ó, o meio. É que eu tenho que olhar, é que eu não consigo fazer sem olhar. Por isso que eu preciso fazer na mesa, tá? Faça na mesa aí, porque fazer no ar não dá. Muito bem. O pessoal falou que esse círculo amarelo foi feito pela professora Fernanda, porque tá bonitinho. Não, juro que fui eu. Juro que fui eu. Tony viu eu cortando hoje. Ó, então você vai fazer o quê? Você vai trazer até o centro aqui, ó. Você vai ter esse ângulo aqui de 45. A mesma coisa você faz pro outro lado, ó. Então você traz ele até o centro aqui. Aqui. E você forma, né, no caso, esses 2 ângulos aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai lá, traça uma reta. Então, você vem aqui, traçou uma reta, traçou outra reta. Ai, que legal, já temos 4 ângulos agora, hein? Beleza. Pergunta, Olha que então, show. aqui é o ângulo de 45, certo? Sim. Então, aqui eu vou até escrever 45 graus. Então, aqui, ó, 45 graus. Beleza. 90 graus. 90 graus. Então, 90 graus. Aí eu venho a pergunta, vamos lá, acho que os professores já até sabem. Qual que é esse ângulo, então? Ó, 45 eu andei. Eu andei mais 45, deu 90. Isso, já respondeu aqui, Quanto ó. que é? Professor Ricardo respondeu 135, né? Muito bom. Isso mesmo. Professor Francisco também. Olha só, o professor Antônio, meu xará, também falando 135 graus. Os alunos da PEI, Olímpia Falsi, Ibiúna, professora Luciana, também responderam Isso 135. mesmo. Então, eu andei aqui 45, né? Então, eu monto, né? Então, como vocês viram, então eu ando até 45 até essa reta. Eu andei, no caso, até 90. Aí eu andei aqui 135, que é o ângulo, se vocês quiserem. Eu vou colocar depois para vocês, mas esse é um ângulo de 135 e aí eu volto para 180. Beleza? Então é Show. assim, eu já encontrei aí, vamos pensar aqui, já encontrei alguns ângulos. Sim. Ok? Já está Aí- bastante rico já, né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou até pegar outro, para não ficar muitas dobras na mesma imagem, aí pode atrapalhar vocês. Então, de novo, ó, peguei meia circunferência, dividi ao meio aqui, né? Então eu fiz a divisão ao meio, e aí eu tracei aqui, ó, tracei o meu ângulo de 90 graus. Aí o que eu tenho que fazer? Agora eu vou achar 2 ângulos que eles são algumas divisões de formas diferentes. Beleza, se eu trouxe essa ponta até aqui, achei 45, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa ponta até aqui, ó, até o centro aqui, ó. Então eu vou trazer essa ponta até o centro. Deixa eu pôr na mesa, porque senão eu não consigo fazer. Então eu trouxe essas 2 pontas até esse centro aqui. Ó. Então o que eu fiz, ó? Eu peguei uma ponta aqui, né, ó. Peguei a ponta, trouxe até o centro. Então, lá onde estava o 0 graus, eu coloquei ao centro. Onde estava o 180 aqui, também coloquei ao centro. Se vocês observarem, eu tenho um ponto aqui marcado, ó. Então eu vou lá no papelzinho, né? Eu vou no meu papel aqui, eu marco esse ponto. Vocês suspeitam que ponto, que ângulo seria esse aqui? Que ângulo vocês acham que é? Ah, eu posso falar? Deixa Pode falar. Eu acho que é 60 graus. Isso mesmo. Moleque, eu tô bom hoje, Esse viu? ângulo é de 60 graus.
Mais pra frente vocês vão ver em trigonometria, aí uma relação, vocês vão ver que a metade aí, bem mais pra frente vocês vão ver, mas por enquanto entenda o seguinte, a metade na horizontal, digamos assim, né? Essa metade na horizontal, ele forma um ângulo de 60 graus aqui. O que você faz? Você traça a reta, não em cima da dobra, hein? Por favor, não em cima da dobra. É sempre em relação à origem, né, Jonas? Isso, em relação à origem, ó. Então, em relação ao centro, no caso aqui, eu tracei ele aqui, ó. Fiz ele aqui, encontrei 60 graus. Então, vamos lá. Então, como o Tony já contou para vocês, eu tenho 60 graus. Lembrando que está ao contrário, porque a gente está na TV, mas está certinho. É verdade, está ao contrário. Mas começou no zero, tá indo no caso, está indo da direita para a esquerda, não tem problema. Tá, desculpa. Para eles, da esquerda para a direita. Isso. Mas não tem problema. Bom, peraí, é que eu faço ao contrário, acho que... Mas o próprio transferidor normalmente tem duas graduações, uma por dentro, uma por fora, indo para a direita e esquerda, não tem problema. Tá, então eu vou fazer o contrário, beleza. Tá. Então aqui é 60 graus, Então, como a gente comentou. Aqui é 90. Certo. Que ângulo vocês acham que é aqui? Que ângulo que vocês acham? Comenta aí no chat. Que ângulo vocês acham que é formado aqui? Então, eu tô no 0, 60, 90. Que ângulo que eles acham que é, Tony? Já responderam, Já 120. 120. Muito bem, porque o pedaço pequeno vale 30, né? Isso mesmo. Olha aí, que beleza. O pessoal tá ligeiro, né? E o Kim enriquece a aula, inclusive, né? Isso Bastante, mesmo. né? Então, aí eu tenho, basicamente, então, essa divisão. Então, eu tenho 0, 60... Então, 60 aqui, 90 e 120. Beleza. Nesse mesmo aqui, eu vou construir outro. Então, eu vou dividir ele ao meio aqui, ó. Vou dividir ele ao meio aqui, bonitinho. Então, aqui, ó. Dividir ele ao meio. Fazendo o quê? Eu peguei essa aba aqui em cima e trouxe até o centro. Vou voltar a fazer o contrário aqui, ó. Então, eu peguei essa aba aqui em cima e trouxe ao centro. Então, eu trouxe aqui o centro. Aí, eu formo outros dois ângulos aqui na ponta, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, eu vou marcar este ponto, né? Eu vou marcar esses dois pontos aqui e traçar essa reta, né? Então, eu vou pegar a régua. Então, eu vou traçar a reta aqui, ó. Então, eu vou traçar a reta aqui. O que eu fiz, né? Então, eu montei no 0. Então, eu estava no 0. Opa, deixa eu tentar inclinar um pouquinho só para tirar a luz. Então, eu estava no 0 aqui, aí eu vim, esse ângulo formado aqui, como eu falei, trigonometria, mais para frente vocês vão ver, esse ângulo é o de 30, né, Tony? Sim, que é igualzinho de cima, né? É isso. Se Legal. você for ver, eu dividi ele aqui em 3 partes, esse ângulo de 90, né? Sim. Então, eu tenho aqui, ó, um ângulo de 30. Então, eu tenho aqui 30 graus. Então, eu tenho esse ângulo aqui, 30 graus. Então, tenho 30, tenho 60, tenho 90, tenho 120. Tenho... Posso falar? Pode. 150. Beleza, então... Olha, responderam aqui também. Já responderam? Professora Mariane. Então, eu tenho 150 graus. Então, eu tenho aqui 150 graus. E aí, eu fecho, no caso, aí eu consigo executar e fechar aí o meu triângulo, meu transferidor aí, no caso, de todas essas medidas até 180. Aí, só para não ficar fora, eu vou fazer aqui o de 45, tá, Tony? Só para ficar todo mundo no mesmo, para vocês verem como que fica essa divisão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu montei aí, basicamente eu vou ter 3 ângulos, que é o de 30, o 45 e o 60, que a gente sempre vai utilizar eles, né, Tony? Sim. Então, eu sempre vou utilizar esses ângulos, eu sempre vou nomear eles, né? Eu sempre vou ter esses ângulos como divisórias, né? Então, eu tenho aqui, ó, toda a divisão. O de 45, ele ficou aqui bem no meio, né, ó. Opa, deixa eu tentar inclinar aqui. Isso. Aí. Então, o de 45 aqui, ó, ele tá bem no meio. E, no caso, o meu 135 aqui está do outro lado. Fechado? Fechado, então, perfeito. Consegui construir o transferidor, aí agora vocês não precisam aí ter desculpas para montar. Exato, e dá para chegar nos 15 graus também dividindo 30 no meio, né? Sim, isso mesmo. Lá. Aí só para não fugir, pode pôr na telinha para eles, diretor? Aí eu construí, claro, eu fiz com 15, aqui não vai dar tempo da gente fazer, então eu poderia ter feito com 15, que é dividir o 30 ao meio, então fazer essa dobra ao meio. E aí eu teria aí, ó, toda essa construção dividida de 15 em 15 graus.
Beleza, Muito bom. Antônio? Lindo. Aí eu tenho só... Aí não vou conseguir fazer esse exercício, já peço até desculpa. Só pode deixar na telinha. Eu tenho instrumentos que utilizam até hoje. O teodolito, né, um dos instrumentos que utiliza para calcular esse ângulo. Então ele tem basicamente um transferidor ali dentro dele. E eu tenho também o que chama de sextante. Hoje é chamado, né, hoje ele é utilizado como quadrante. É o que se utiliza assim. Ele é para fazer medidas no mar. Show Beleza? de bola. Muito bom. Pode ir para a avaliação? Coloca lá. Então, avaliem nossa aula. Se vocês conseguiram, coloca lá nas redes sociais, montem lá, coloca lá no hashtag eu no CMSP, avaliem nossa aula. Obrigado, Tony. Obrigado. Achei show de bola a aula. Será que é porque era um círculo? Pode ser. Foi boa essa também, Nossa, né? essa aí foi péssima. Pessoal, um cheiro pra vocês. Até a próxima. Obrigado, 7º ano. Tchau, tchau.